Vereadoras Cris Monteiro do Novo e Janaína Lima do MDB são condenadas à suspensão das prerrogativas parlamentares pelo período de 60 dias. Em reunião da Corregedoria da Câmara Municipal de São Paulo, realizada na última sexta-feira, foi colocado em votação o relatório final do vereador Rubinho Nunes, do União, envolvendo as vereadoras Cris Monteiro e Janaína Lima. Em novembro do ano passado, as parlamentares pertenciam ao mesmo partido e discutiram na tribuna por tempo de fala durante o debate da votação da reforma da Previdência Municipal. O relatório dos processos apontou suspensão das prerrogativas parlamentares por 4 meses para a vereadora Janaína Lima e 1 mês para a vereadora Cris Monteiro. Durante a discussão, o vereador Aurélio Nomura afirmou ter dúvidas sobre a culpabilidade. A nossa convicção com relação às provas trazidas aos autos não dão a certeza de quem começou e quem foi a responsável pelo início da briga. O vereador Antônio Donato discordou da indicação de punição desigual para as vereadoras. Aí você tem as agressões com 2 versões. O que existe objetivo no processo são laudos do IML. Existem lesões de natureza leve em ambas vereadoras. Nesse sentido, eu considero que apenar uma vereadora diferente da outra, não acho adequado. Para a vereadora Elane, do Quilombo Periférico, o relatório condiz com os fatos apresentados. É um episódio muito ruim para a Câmara Municipal de São Paulo. É um episódio que entristeceu essa casa, porque é um episódio que expôs 2 parlamentares nessa casa a uma situação muito ruim e constrangedora. Que uma violência física aconteceu naquele espaço, que uma das vereadoras estava, obviamente, mais machucada do ponto de vista. Eu acho importante também ressaltar as escutas, que a gente teve dos depoimentos, e que nessas escutas nos depoimentos, uma versão, ela tinha muitas fragilidades, que era a versão apresentada pela vereadora Janaína. Especialmente quando a gente analisava o que essas pessoas diziam de acordo com o que a gente via nas câmeras, quem entrou primeiro no banheiro. Então, esses pontos me fazem concordar com o relatório do vereador Rubinho. O vereador Rubinho Nunes concluiu os debates explicando que se baseou nas provas apresentadas para embasar o relatório final. Eu considerei a dosimetria da pena. Considerando a pena de suspensão de prerrogativas de 1 mês para a vereadora Cris Monteiro, em razão do início da discussão de ambas no plenário, tendo conduzido a vereadora Janaína até o banheiro e dado o arcabouço dos fatos, onde paira dúvida sobre o início da agressão, porém fica evidenciado que a vereadora Cris Monteiro, ela efetivamente sofreu mais agressões, eu tomei por base que a pena de 1 mês me parece adequada. Considerando também o nível das agressões experimentadas pela vereadora Cris Monteiro, o depoimento do presidente da Câmara e o depoimento da testemunha Márcia, ao meu ver, fica evidente a necessidade de uma apenação maior à vereadora Janaína Lima, considerando o caráter punitivo, mas também educativo da pena. Portanto, me parece razoável uma pena de 4 meses, conforme apresentado no relatório. A votação se deu por maioria absoluta dos votos. O relatório foi rejeitado por 4-2. De acordo com o regimento da Corregedoria, o corregedor-geral designou o vereador Antônio Donato para relatar o voto vencedor com nova pena, uma vez que a admissibilidade do relatório foi aceita e a divergência se deu com relação à pena imposta. A minha opinião é que a pena deveria ser igual para as duas. Eu, respeitando a votação da admissibilidade, a pena máxima que a gente pode dar é em relação à suspensão de prerrogativas. A suspensão de prerrogativas pode ser de 30 a 120 dias, segundo o nosso regulamento. 30 dias talvez fosse diante do que aconteceu, fosse
o que se aplicasse. Mas eu gostaria de aumentar essa pena em função da repercussão externa e da imagem da casa. Então, sugiro que a pena seja de 60 dias de suspensão das prerrogativas para ambas vereadoras. Nova votação foi realizada sobre a pena que deveria ser imposta às vereadoras e o resultado final ficou em 3-3. Coube ao corregedor-geral o voto de desempate. Vou me basear no crime tipificado pelo artigo 137 do Código Penal, que é a conduta praticada por pessoas no qual todas se encontram numa briga, no qual não é possível diferenciar quem são os autores ou a vítima do crime, mais conhecido como crime de rixa. Então, baseado no artigo 137 do Código Penal, eu sou favorável, já que não temos como definir quem iniciou, né? Nós temos cenas anteriores e cenas posteriores. Por 4-3, as vereadoras Janaína Lima, do MDB, e Cris Monteiro, do Novo, ficam suspensas das prerrogativas parlamentares pelo período de 60 dias. Ficam impedidas de serem indicadas à candidatura ou participação na mesa diretora, atuarem como presidente ou vice de comissões, ou serem indicadas como relatoras de projeto de lei em comissões e plenário. No encerramento da reunião, a vereadora Cris Monteiro pediu a palavra para demonstrar sua insatisfação com a decisão. Eu lamento profundamente a dosimetria, porque não é o caso. A gente tem testemunhas do presidente da casa, Milton Leite, temos evidências e testemunhas também do lado de funcionários da casa. Acredito que não seja o justo e não dá para a Câmara Municipal a verdadeira magnitude de problemas como esse. Todo mundo viu as minhas feridas, todo mundo viu como eu saí, todo mundo viu a forma como aconteceu, né? Não é sobre quem começou, é sobre quem sofreu a agressão. Isso eu lamento profundamente, essa pena, dessa dosimetria. Vou recorrer a esse relatório. Obrigada. Ok.